Estamos aí, galera. O nosso tema é incluindo a mãe. Oi, Cida, excelente noite. Vocês são demais, viu? Vocês são demais, essas alunas. Acabou o recreio. Acabou o recreio. Agora é hora da aula. Que Bert Hellinger deixou pra gente a oração pra gente entrar em ressonância com o nosso sistema familiar, vamos dizer assim. E daqui a pouco eu falo pra vocês qual vai ser a nossa brincadeira de hoje. Vai ser uma coisa bem tranquila, porque incluir a mãe é algo que às vezes é doloroso, mas eu prometo que hoje vai ser algo bem leve. A gente simplesmente abrir essa brecha para incluir a nossa mãe dentro da gente, na nossa vida. Porque mãe é o quê? Mãe é a que nutre. Então, se tá faltando nutrição na minha vida, seja de que tipo de nutrição for, nutrição, alimento, comida, nutrição para a alma, ou seja, se eu sinto um vazio, se eu sinto sempre que está faltando alguma coisa, se eu tenho alguma rejeição, alguma carência, é uma falta de mãe ali, é uma coisa que está sinalizando a falta de mãe ali. E é o amor, né? É a nutrição, mãe é a nutrição, é o amor. O amor é tudo, né? É o que nos move. Então, quando a gente tá faltando mãe dentro da gente, a gente tem as condições, a gente tem as exigências em relação ao outro, em relação a outra pessoa, né? A gente quer que ela seja um ser perfeito. Ela quem? A pessoa aí da nossa convivência, que a gente tá reclamando, que a gente tá criticando, que a gente tá julgando. Isso é um sinal de que tá faltando mãe dentro da gente. Oi, Cecília, excelente noite. Então eu vou ler aqui a oração, enquanto quem for chegar, for chegando, e aí a gente faz o nosso exercício, porque eu acho que com o exercício a gente pega o fio da meada, porque eu realmente, depois que eu tô lendo esse livro de Osho, eu ainda não terminei, mas cada trabalho eu fico assim mais chocada ainda, de que ele fala de como o conhecimento emburrece a gente. Quando a gente se enche de muitos livros, muita teoria, muito curso e não aplica internamente, não aplica na nossa vida, a gente é um bando de ignorante achando que sabe alguma coisa. Só que quando a gente aplica e coloca em prática e percebe a experiência na gente, a gente tem alguma propriedade para falar alguma coisa, para compartilhar essa experiência com o outro, para o outro se inspirar e ele, o outro, e vivenciar a experiência própria dele. Cada pessoa tem experiência. Eu já trabalho aí com constelação medial há 8 anos e é impressionante como cada história é diferente, cada pessoa tem uma forma de vivenciar, de experimentar a experiência da constelação medial. Então vamos fazer a oração. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Soluçou, respira. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Oi, Juscelie. Oi, Thalita. Excelente noite. Lendo aqui essa oração, agora eu me lembrei de uma coisa que eu tinha antes,
E eu tinha isso antes de incluir a minha mãe na sua totalidade, né? Para me tornar um ser integral, para ser capaz de apreciar a vida, para ser capaz de perceber os sinais que a vida vai me passando, até mesmo para perceber que ações eu tomo com o decorrer do tempo, né? Por exemplo, quarentena, tá todo mundo perturbado, fica em casa, sai de casa, é biólogo. Os memes hoje eu me diverti o dia inteiro, gente, com esses memes. Mas eu sei que eu vou ficar em casa. Por quê? Porque eu sinto que é melhor para mim, para os meus filhos, ficar em casa. Entende? Então, isso foi um processo que eu fui conseguindo me conectar e só foi possível a partir do momento que eu me conectei com a minha mãe, que eu incluí a minha mãe. Quando eu falo minha mãe, não são as situações problemáticas que a gente vivenciou, não são a forma que ela, não é a forma que ela me tratou, não é as coisas que ela fez comigo que me fizeram mal, que abalaram minhas estruturas, que fez com que eu tivesse que procurar uma série de terapias, de técnicas, de ferramentas para eu me reestruturar novamente emocionalmente. Não é isso, é realmente tomar a vida na sua totalidade, da forma que ela veio. Aí a gente consegue tomar passos e começa a apreciar a vida. Então, o que foi que eu me lembrei? Que antes de eu tomar a minha mãe, no meu coração, na minha alma, eu tinha uma dificuldade, um preconceito muito grande por exemplo, eu ter professora mulher. Desses cursos que eu faço, de todas essas terapias que eu já fiz, eu sempre assim admirava os homens. E hoje a gente vê muita gente que admira praticamente homens treinadores. Eu sei, assim, da minha área aqui, que eu vejo cursos online da internet, né? Então eu vejo que tem uma admiração muito grande por homens. Então, quando vocês estão aqui comigo, isso significa que vocês têm um caminho que já foi trilhado, de vocês receberem uma informação, um conhecimento de uma mulher. Não sei se vocês já tinham percebido isso, mas era exatamente isso que acontecia comigo. E eu fui começando a observar que acontece isso sim com muitas mulheres, né? Então elas admiram os homens, o que eles falam, fazem nos cursos deles, e às vezes tem mulheres super competentes, super preparadas, até mais do que esses homens, e essas mulheres não têm essa sororidade, elas não conseguem nem ficar olhando para uma mulher, por exemplo, como eu, vamos dizer assim, né? Porque ainda falta aí trilhar um caminho para tomar a própria mãe. Porque, por incrível que pareça, tem mulheres que olham para mim e veem a mãe delas em mim. E aí elas não conseguem, porque tem esse óculos, né? Tem essa visão aí distorcida, tá? Juscelie botou aqui, não aguento mais. O que, mulher? Ficar dentro de casa, né? Ficar em casa. Então, vamos fazer o nosso exercício de hoje, que vai ser muito, é para ser animado, né? Eu espero. Ou então é para chorar. Eu quero que vocês escrevam aqui qual música. É a música que vier na hora que eu falar, tá? Não fique pensando muito, não. É a primeira que vocês lembrarem. Qual é a música que vocês lembram quando vocês lembram de amor? Quando vocês lembram de um momento de amor? Me falem aí qual é a música. Oi, Lombardi, qual é a música quando vocês pensam em momentos de amor? Ou até mesmo quando vocês pensam nos relacionamentos de vocês? Qual é a música? Qual é a primeira música que vem na cabeça? Falem para mim, para eu colocar aqui e a gente... e aí eu vou explicar para vocês o que é que acontece, o fato de vocês lembrarem automaticamente dessa música quando o assunto é amor, quando o tema é amor. Estão bebendo água durante o dia? Bebam água. Bebam água. Bora Cida, bora Cecília, me falem aí. Juscelie, Thalita, Giovana, me fale qual é a música que vem à cabeça de vocês quando a gente pensa em amor. It must have been love. But it's over now. Posso botar bem alto? A primeira que aparece.
Cida, diga a outra então. Diga a outra música. Então, basicamente, essa música fala o quê? Que devia ser amor. Minha agenda. E olha que eu tava ouvindo essa música agora há pouco. Engraçado, né? Então, basicamente, essa letra de música fala o quê? Ela fala de que devia ser amor, mas agora acabou. O que mais que essa música fala pra vocês? É doída. É doída provavelmente por quê? Porque teve aí um corte, porque teve aí um amor interrompido, né? Teve alguma situação que levou a um sofrimento e para se proteger de um outro sofrimento, acabou, né? Então houve aí um amor interrompido. Percebem isso? Era para ter sido bom. Então, deu problema aí no meio do caminho e terminou interrompendo esse amor, né? Vocês percebem que no meio de tantas músicas que falam de amor, você tem uma que sempre vem à sua mente, sempre vem na sua cabeça. Ela tá querendo falar alguma coisa para você em relação ao amor. E como a gente inicialmente falou que mãe tem uma relação direta da forma como a gente vive o amor na nossa vida, tanto a forma de expressar o nosso amor com os nossos relacionamentos, né, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, como com os nossos filhos, como com o mundo. Mas quando a gente vai e localiza que música que me remete a amor, que música me remete a relacionamentos, e a letra da música é algo desse tipo, né, que é doída, que fala de alguma quebra, né, algo de que agora acabou, chega. É tipo isso que você está querendo, o seu inconsciente está querendo falar para você. Por que, que é tão doída para você? Por que, que vem tanto sofrimento relativo a isso de o amor acabar? É que você de repente teve o seu amor interrompido. E em muitos atendimentos que eu faço de constelação medial, existe o amor interrompido logo ali no dia do nascimento, principalmente referente a quem nasceu através de cesariana. Então imagine que você tá bebezinha lá no útero da sua mãe e chegou o momento de nascer. Às vezes, a hora marcada da cesariana, você nem tá desperta. Você ainda tá no aconchego ali, você tá dormindo e de repente você é arrancada dali de repente, né, de um momento a outro. E você não fica com sua mãe, você pega ali e você vai para uma outra sala, e lá nessa outra sala você tem que passar por todos os procedimentos do hospital, como tomar banho. Eu já vi vídeos aqui na internet de enfermeiras dando banho nos recém-nascidos, é de dar pena. Elas esfregam assim os recém-nascidos, como se estivessem lavando uma roupa. É chocante. Então, passou por esse tipo de situação, se foi, essa cesariana já foi arrancada. Então, o momento do amor interrompido foi ali, na hora da cesariana. Ah, Daniela, mas eu nasci de parto normal. Se você nasce de parto normal, nasceu de parto normal, e você sentiu aquele momento ali. Tá bonito esse negócio aqui. Você sentiu o organismo dela empurrando você, porque o bebê ele sente uma coisa empurrando ele e vai gerando um desconforto. E aí você nasce de parto normal e você fez um esforço para você sair dali, por quê? Porque você foi empurrada, foi empurrado. E isso você já teve aí, já obteve seu primeiro sucesso. O que é que acontece que hoje em dia na nossa sociedade tem tanta gente que é apática? Quando você encontrar alguém, já aprendam isso hoje. Quando você encontrar alguém na rua e você percebe que aquela pessoa está apática e você conhece de repente amigas, amigos que são apáticos diante da vida, eles não conseguem ter muito tesão pela vida, não conseguem ver graça na vida, é uma coisa sempre assim meio morna, sabe? Não tem intensidade nenhuma diante da vida, é uma coisa assim
É como se a vida não tivesse graça. Com certeza essas pessoas nasceram de cesariana. Por quê? Porque elas não tiveram que fazer ali o movimento da natureza, que é esse movimento de ser empurrado e de fazer a força para sair. Eu já tive a oportunidade de fazer uma técnica chamada renascimento, em que as pessoas fazem um túnel ali, né? Homens e mulheres ali em grupo, e a gente fica no meio e simula o canal do nascimento. E aí essa experiência para mim foi bem dolorosa, porque eu senti ali, eu revivi como eu tive que fazer força. E Bert Hellinger fala que depois que você vence isso e você toma consciência que você conseguiu, você percebe que você é uma pessoa de muito sucesso. Você para de fracassar na sua vida, porque o seu primeiro sucesso está aqui no seu corpo. Agora, se você não teve essa oportunidade de ter esse esforço de ter um parto normal, você tem um duplo problema para você olhar, para você resolver, para você ressignificar e se apropriar novamente da sua vida, tá? Então, primeiro é que você não fez o esforço para nascer, porque foi uma cesárea com hora marcada, às vezes a mãe nem entrou em contração, nem teve dilatação e já marcou a hora. Como tiveram alguns partos que eu tive notícia que quando começou esse movimento do coronavírus, o bebê ainda não estava nem com os 9 meses fechado e alguns médicos obstetras marcaram a cesariana antes de começar esse movimento aí da quarentena para o bebê já ir para casa logo. Muito louco isso. Então, tem essas pessoas. Se você conhece alguém, se essa pessoa é apática diante da vida, não vê graça na vida, com certeza ela nasceu de um parto cesariana com horário marcado, ela não teve que fazer nenhum esforço para chegar a essa vida, né, no momento do parto, ou seja, ela se acha uma fracassada, ela acha que nunca tem sucesso, ela nem conhece o sucesso, porque ela não teve isso impresso no corpo dela ali no momento do nascimento. E aí, para multiplicar o sofrimento, a dor, o trauma, tem essa separação abrupta que a criança, o bebê é levado ali por uma pessoa e ela não tem aconchego nenhum. A coisa mais ridícula que o ser humano já inventou, me desculpe se tem alguém vendo esse vídeo que é da área da medicina, mas a coisa mais ridícula que o homem já inventou foi colocar a criança ali na maternidade exposta assim, como se fosse um aquário. E todo mundo fica lá olhando, ai que linda, olha só. E a criança lá exposta assim, está sob observação, né? Então a criança fica ali totalmente desamparada, ela não tem o aconchego. Imagina aí, tá dentro do útero, bem aconchegadinha, bem gostosinha ali e vai para um lugar que primeiro ser esfregada para tomar um banho, depois ficar ali exposta num aquário para as pessoas ficarem vendo o que é que gera aí nessa criança que acabou de nascer. Que o mundo é terrível, que o mundo é desagradável, que a mãe abandonou, rejeitou, traiu ele, traiu esse bebê. E tudo isso começa, que a gente conhece hoje, de falta de merecimento, de falta de amor próprio, de insegurança diante da vida, de desconfiança das outras pessoas ao redor, que a gente carrega até hoje, com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, começou ali atrás. 70 anos, talvez não, né? Que tem gente com 70 anos que nasceu em casa ainda, né? Tanto é que hoje os problemas emocionais das pessoas de hoje, da nossa idade, são problemas emocionais diferentes das pessoas com 60, 70 anos. Tanto é que se você vai conversar com a pessoa de 60, 70 anos essas suas angústias, ela não entende, que acha que é uma besteira essas coisas que a gente sente da nossa idade. Percebem? Porque ela não passou por isso ali, no âmago da questão, né? No momento que nasceu. Então, esse tipo de música termina gerando um sofrimento, é doído pra gente, mas ao mesmo tempo a gente gosta de ouvir esse tipo de música, porque essa música tá chamando a gente para olhar para isso, para a gente se reconectar com a nossa mãe, para esse movimento que foi ali interrompido tão precocemente, tá? O que é que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Faz muito sentido para mim a letra da música e minha relação com a minha mãe. Eu tive um sonho recorrente de estar entrando em um corredor e ele ia se afunilando até que eu ficava entalada e acordava sem ar. Possivelmente é seu inconsciente enviando aí o momento do seu parto, do seu nascimento. E isso durou muitos anos até que eu tive a intuição que era ligado ao momento do meu parto.
Excelente noite, Aline. Excelente noite, Marília. Então, me falem agora que música lembram vocês de amor. Qual é a música que vocês lembram em relação ao amor? Quando vocês lembram de amor, de coisa romântica, qual é a primeira música que vem na cabeça de vocês? A gente identificou, já a gente vai olhar mais um pouco para isso, né? Do movimento interrompido no momento do parto. Se foi cesárea, tiveram 2 interrupções. Você começou a já se achar fracassada desde aquele momento do nascimento, porque se foi cesárea, você não fez esforço nenhum e você não foi desafiada, vamos dizer assim, né? E depois foi afastada ali da mãe, do seio da sua mãe, e foi tomar banho, foi fazer todo aquele protocolo da maternidade, ficou lá naquele aquário exposta. E se foi parto normal, você já teve um primeiro sucesso na sua vida, que foi fazer o esforço, né? Esse esforço exatamente como Cecília descreveu, que esse esforço é como se você realmente estivesse entrando em um corredor e esse corredor está andando. E aí tem criança, bebezinha, que fica entalada lá e começa a sufocar. Por isso que eles fazem aquela aspiração, né? Na hora que a gente nasce. Então, Lara, fala pra mim a primeira música que você lembra quando você tá pensando sobre amor. Cida, fala outra música. Marília, fala uma música pra mim que você lembra quando se fala sobre amor. A minha música fala onde a água flui e onde o vento sopra. É onde a água flui e onde o vento sopra. Sim, a outra parte, né? Eu prestei atenção no refrão. Mas o sentimento é que é doído para você, né? Bert Hellinger é o criador da constelação medial, ele fala que quando a criança foi separada ali na mãe, naquele primeiro momento de vida dela, quando ela voltou, ela já não voltou mais a mesma pessoa, porque ela já entrou no sofrimento, ela já entrou na raiva, ela já criou uma energia muito densa de raiva dentro dela, devido a essa separação, devido a essa primeira separação. E às vezes ela cresce como uma criança difícil, né? Que a mãe dá todo o carinho, dá toda a atenção, dá todo o amor, mas a criança não se deixa, não se permite ser tocada, né? Ela não permite receber esse afeto mais. Por quê? Porque ela quer evitar, ela decidiu, ela se determinou ali inconscientemente. Não tem ninguém, ela não tem ainda a linguagem oral para alguém chegar para ela e dizer, olha, sua mãe tá aqui, tá bem, você vai um pouquinho ali que a gente vai fazer um procedimento. Ela não sabe disso, não tem consciência disso. Eu me lembrei agora de um outro caso de um cliente que ele tinha uma dificuldade enorme de se conectar. Ele tinha uns períodos que ele simplesmente se isolava. Ele se isolava, ele é uma pessoa extremamente amorosa, extremamente atenciosa, só que tem uns períodos do mês que ele parece outra pessoa. Ele se isola e ele não fala com ninguém e ele nem sabe dizer o que é que acontece com ele simplesmente se isola. E aí na nossa constelação medial, no nosso atendimento individual, ele falou um detalhe. Os primeiros 15 dias de vida da vida dele, ele ficou ali na incubadora, só com isso aqui fechado, né? Com um óculos escuro, né? De bebê, porque ele nasceu com icterícia. Então, naquela época, o tratamento era ficar ali sob aqueles holofotes de luz ultravioleta na incubadora e com o olho fechado assim. Então ele ficou 15 dias assim. Aí quando a gente começa a observar o que é que acontece com ele no mês, todos os meses, ele passa 15 dias isolado. Ele se isola. Ele se isola de tudo e de todos. E ele não sabe dizer o porquê ele faz isso. Ele simplesmente não sabe o que fazer nesses 15 dias. Então, não registro que está no DNA dele, ele precisa ficar esses 15 dias isolados. E ele não sabia até então que era por esse motivo.
E aí os outros 15 dias ele consegue viver normal, entendeu? Mas ele teve um movimento interrompido aí de 15 dias. Imagine aí o que se passava no emocional desse bebê, que quando a gente nasce a gente praticamente só tem as emoções ali básicas, como raiva, nojo, amor, tristeza. Básico, básico. A gente só nasce com esses 4 no máximo. Porque dependendo da criança, nasce com amor e raiva. Então você vai lá como mãe, pegou o seu bebê no colo, deu ali aquele amor, ele sente o aconchego, ele sente aquele afeto, ele sente aquele amor. Então ele quer mais daquilo. Só que se ele foi afastado, isolado da mãe, principalmente por 15 dias, ele acabou de construir ali a história de vida dele. A história de vida dele acabou de ser ali construída. Por isso que a gente se sente, em muitas situações, muitas pessoas têm um sentimento de impotência diante da vida. Por quê? Porque ainda está ali no inconsciente dela esse registro. Porque imagine aí, a pessoa numa incubadora, com os olhos fechados, não está vendo nada, aí de vez em quando vem alguém e toca, de vez em quando vem alguém enfia uma coisa aqui, porque a mãe dele não podia nem pegar nele, a mãe dele só podia olhar para ele, recebendo lá essa luz na cara. Então, é algo que formou uma camada densa de raiva, de como é insuportável estar nesse mundo. E a linguagem dessa pessoa, desse cliente, é exatamente essa. Quando é que eu vou embora desse mundo? Eu não aguento mais, não tem graça esse mundo. Qual é a graça desse mundo? E eu posso falar, nossa, esse mundo é muito divertido. Esse mundo é uma loucura, mas é muito divertido. Dá pra gente fazer muita coisa nesse mundo. Não, ele não consegue ver graça, não consegue ver alegria. E enquanto não ressignificava isso, ele não acessava novamente. Então a gente precisa realmente reconectar com esse amor interrompido da mãe, porque a gente excluiu a nossa mãe nas tripas mesmo, sabe? Lá no âmago do nosso ser, a partir do momento que houve essa separação na hora do nascimento e que a gente não tem nem ideia. Então, às vezes a gente vai para uma terapia convencional, para uma psicoterapia convencional, às vezes psicanálise leva anos e anos falando de todas as situações que aconteceu em relação à nossa mãe e continua sentindo essa dor muito grande em relação ao amor, né, ao amor na nossa vida. E o fiozinho, o foco é justamente lá, é a gente tomar novamente essa conexão, tá? Ah, Marília, a minha música fala é onde a água flui e onde o vento sopra. Para que você quer falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Isso é uma música? Tem uns bebês que ficam amarrados dentro da incubadora, eu já vi. Quando a gente vê isso, é algo desumano. É como a gente falou no outro dia anterior, a gente estava falando sobre os negros, né? Que tem um filme chamado Vênus Negra, que eu não consegui assistir, não passei dos 10 minutos, porque essa negra, ela era tratada como um animal de circo. Então tinha toda uma apresentação, é o animal mais exótico do mundo, como no circo, né? Esse elefante faz coisas maravilhosas, não sei o quê. Então naquela época, 1800 e alguma coisa, porque esse filme é baseado em fatos reais, ela vivia numa jaula, essa mulher, essa negra, e ela realmente era apresentada como um animal de circo. E depois ela era levada a leilão, depois eu não vi mais o resto do filme. Então percebem isso, e eu falei justamente sobre a exclusão dos negros, né? E percebe isso como os bebês, nós como bebês, dependendo da forma que a gente nasceu, a gente foi tratado de forma desumana. Por isso que às vezes a gente fica se comportando na vida igual a robôs, porque a gente não tem referencial de ser tratado como humano,
se comportar como humano. Então, de repente, a gente adquirindo essa informação hoje, a gente vai ter mais empatia por uma outra pessoa que a gente vai se encontrar aí na nossa vida e vai perceber que ela está distante da vida, ela está agindo como um robô, ela não consegue processar as emoções dela, não consegue processar os pensamentos porque fica tudo confuso, e por isso que a gente hoje tem tanto caso de depressão e todas essas histórias que a gente já vê. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Vamos ver se eu acho essa música, porque é bom a gente ouvir para conectar uma ressonância que ela gera dentro da gente. Deixa eu ver se aqui acha. A Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Pra que falar? Eu nunca ouvi falar assim. Pra que falar? É quando a chuva passar, o nome da música? Aqui gerou esse resultado. Quando a chuva passar. Vamos ouvir. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou só. Eu sou seu mar, eu sou seu fim, e o meu amor é invisível.
Ei, linda, linda. Essa música é linda mesmo. O que é que me veio aqui? Que pode significar um momento de interrupção do amor da mãe por alguma coisa que ela teve que se retirar. Não, tô toda arrepiada com essa música. Então, no caso dessa, o que é que entrou em ressonância aqui? Que é exatamente algum momento da sua infância em que sua mãe ela precisou se retirar. Ou ela precisou ir fazer uma cirurgia, como já atendi casos de clientes que quando era criança a mãe precisou passar 15 dias fora de casa para fazer a cirurgia. Já atendi casos de a pessoa tinha 4 anos e a mãe foi internada no hospital psiquiátrico porque estava com problema. E ali a criança sentiu falta da mãe. E é muito interessante que a música fala dessa tempestade, né? Então a tempestade é o quê? É a dor, são as lágrimas derramadas de saudade da mãe e o grito preso. Talvez a gente tenha até dificuldade de falar que a gente ama, quando a gente ama, né? A gente ama e não sabe expressar isso. Aí quando vê, a gente esculhambou tudo, os relacionamentos que a gente tem, que a gente não sabe, não consegue expressar. Por quê? Quem não consegue expressar, na verdade? Aquela criança que ficou lá atrás, que teve esse momento aí de separação da mãe, tá? Então expressa o amor de uma forma muito esquisita, né? A Cida colocou aqui J Quests. J Quest. Percebe que já foi diferente? Já é algo diferente, completamente diferente? Na primeira, realmente acabou, né? Poderia ter sido amor, mas acabou. E essa aqui é como se o amor veio, foi maravilhoso, mas aí depois veio uma tempestade e depois a gente estava aguardando se acalmar. Mas o que mais me veio nessa, de quando a chuva passar, é esse sentimento de a expressão do amor, né? Da dificuldade de expressar o amor. É como se fosse muito difícil a expressão mesmo, sabe? Dizer eu amo você e agir de forma que expresse esse amor. Vamos lá ouvir Dias Melhores, de J Quest. Essa é outra música que eu fico toda arrepiada também.
essa imagem, veio a imagem de que esperando, a gente tá aguardando a nossa mãe. Gente, por que as músicas, elas mexem tanto com a gente? Porque elas trazem essas emoções lá do nosso inconsciente, de coisas que não estão resolvidas. Isso é maravilhoso, porque emociona a gente, ela conecta a alguma emoção. Então, essa de Jota Quest também remeteu a isso, né? De que estamos esperando dias melhores, ou seja, não chegou ainda. Minha mãe ainda não chegou para me resgatar, né? Meu príncipe ainda não chegou para me resgatar. Eu estou esperando esses dias melhores. Esses dias ainda estão para chegar, ou seja, não chegar nunca, porque eu estou sempre esperando que esse dia chegue, né? Esses dias melhores, eu estou esperando ainda que ele chegue. Então, é uma coisa assim, eu estou esperando um príncipe, eu estou esperando um homem certo, estou esperando a pessoa certa. E aí, quando eu tiver com essa pessoa, com esse relacionamento, eu vou ter dias melhores. Então, essa expectativa não é da eu adulta, é da criança, do bebezinho, que de repente está lá atrás, e esse bebezinho ainda está aguardando ali a mãe, né? Se reconectar com essa mãe. E enquanto eu não consigo essa reconexão, eu não consigo incluir a minha mãe. Eu vivo no embate com a minha mãe, né? Vivo no embate nos relacionamentos. Por exemplo, se eu não tenho mais a minha mãe na minha vida fisicamente, vem um relacionamento que é ali fantasiado de um homem lindo e maravilhoso, só que o meu inconsciente, ele faz com que essa pessoa faça parte da minha vida, porque é um chamado para eu reconectar com a minha mãe. Porque 8 bilhões de habitantes, quantos bilhões são homens, quantos bilhões são homens e mulheres, que podem ser nossos parceiros, nossas parceiras, e vem logo esse mesmo tipo de pessoa para fazer parte da nossa vida. Porque a gente inconscientemente está nessa expectativa dessa mãe lá atrás, que a gente sentiu falta, que a gente ficou esperando. Porque o meu primeiro filho, que hoje tem 21 anos, eu tive ele 3 horas da tarde e levaram ele. E 6, 7 horas da noite foi que ele chegou para mim. Imagina aí para uma criança que acabou de nascer, não entende nada desse mundo, não tem manual nesse mundo. E aí passou 3 horas fazendo o quê? Procurando, esperando algo. Então, às vezes, a nossa atitude diante da vida é essa espera, esperando o melhor momento, esperando o cenário perfeito, esperando aquela pessoa especial. E aí a gente não consegue realmente ter uma vida com dias melhores, porque é como se esses dias melhores estivessem lá na frente. Mas a partir do momento que a gente toma consciência de que o tempo de espera acabou, porque eu acabei de ficar sabendo, acabei de ter informação, e aí eu vou e comunico para essa criança que aconteceu isso. Eu, enquanto adulta, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa competência de comunicar para a minha criança interior que está aqui ainda, né? Ela está aqui, talvez dormindo, talvez triste, talvez desesperada, talvez ansiando por algo melhor, talvez com raiva. Ela está aqui, então eu preciso comunicar para ela que a gente já cresceu. Se a gente observa o comportamento de muitas pessoas nesse período, é um comportamento imaturo. Por quê? Porque é a criança que aflorou. E isso é maravilhoso, porque é a oportunidade de olhar para isso, de olhar para essa criança e, enquanto adultos, a gente pode falar para ela, vem cá, tá? A Marília falou aqui, nunca acalmou. Não convivo bem mesmo com a minha mãe, não consigo dizer que eu amo. Sim, tá a tempestade ainda, né? Tá na fase da tempestade. Então, às vezes, de repente, no relacionamento com a sua mãe, vem a tempestade, vem a chuva, e aí as duas têm, né, a confusão, e depois vem momentos bons de alegria, como eu com minha mãe, né? Até algum tempo aí. Na mosca, meu Deus, essas músicas adivinham. Não! As músicas não adivinham, a gente toma conhecimento dessas músicas porque a gente tá com isso dentro da gente, a gente tá em ressonância com essas músicas, porque percebem que existem milhares de músicas nesse mundo e a gente ouve as mesmas músicas.
É um exercício para a gente fazer hoje, a gente aumentar o nosso repertório musical, da gente buscar outros tipos de música e a gente vai começar a perceber. Hoje eu tô falando isso por quê? Porque hoje eu passei muito tempo ouvindo música. E aí o YouTube, quando uma música acabava, o YouTube me sugeria uma mesma música, uma música do mesmo tema, vamos dizer assim. Música que dizia mais o que, tipo Fagner, né? Sei que você ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor, não se acabar assim. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Aí vem a Adele, sugestão do YouTube, e fala assim: eu nunca vou encontrar alguém como você. Eu só sei que não é o fim. E todas as letras que o YouTube foi me sugerindo foi nesse tema assim de que não acabou, de que a porta vai estar sempre aberta para quando você voltar, entendeu? Então é muito interessante o nosso inconsciente trabalhando para a gente. A gente precisa aprender a olhar para as pistas que o nosso inconsciente fala para a gente. Olha aqui o inconsciente agora falando para a gente. Então façam esse exercício, tá? Eu tô com a família Rodrigues aqui, né? Sebastião, bem-vindo, Sebastião. É a família Rodrigues ou Freitas? Freitas é seu ou do seu pai? Então a carta de hoje, ó, a mudança. Eita, o novo e a mudança. Claro, a mudança traz o novo, né? Então é exatamente, combina com isso que eu acabei de falar. Busca um novo repertório musical. Busque um novo repertório musical. Como? Não sei, mas compartilhem comigo as músicas que vocês acharem que vocês nunca ouviram, que vocês encontrarem, porque a gente já vai começar a um novo olhar. Vocês não têm o mesmo sobrenome? O nome do pai? São duas famílias? Mas tá ótimo, é tudo irmão, né? Então realmente comecem a observar o que vai surgir de novo na vida de vocês. Às vezes vai vir ideias novas, né? Sugestão de filmes novos, sugestão de série nova. Pronto, o Netflix só mostra para mim um tipo de filme. E eu fico pensando, eu não acredito que só existe esse tipo de filme. E como para vocês também deve vir outros tipos de filme, entendeu? Então, o nosso mundo vai sendo moldado. Aí, às vezes, a gente pede um sinal para Deus, né? Um sinal para os céus, para dizer a gente o que deve fazer. Aí, ele vai mandar uma música para a gente, dizendo o que é aquela música. Olha para isso aí, olha aí para esse amor interrompido com sua mãe. Vamos dar uma olhadinha aí nessa sua criança que ainda está com saudade da sua mãe. Aí você vai encontrar um parceiro que lhe remete justamente a esse sentimento de afastamento, a esse sentimento de tempestade, né? Vivem se pegando. Quem é que está se pegando? É a sua criança com a sua mãe, tá? É louco isso, mas é exatamente assim que o nosso inconsciente trabalha. Então vamos buscar essa semana, né, esses próximos dias, o novo. Novas músicas, já que a gente está falando de música aqui, para ir tomando um novo repertório. Quando você começa a ouvir, vai ser o seu sentido, vai ser o seu sentido auditivo, né? Quando você começar a ouvir músicas novas, que de repente você passou uma vida inteira ouvindo as mesmas músicas, você vai estar dando um recado para o seu inconsciente. Um recado que você está incluindo a sua mãe. Um recado de que você está transformando e ressignificando tudo aquilo que você viveu até hoje em relação ao amor. Porque quando a gente inclui amor na nossa vida, a gente está incluindo a nossa mãe. E isso é muito bonito de se ver. É muito bela essa transformação que vai acontecendo na nossa vida. E aí a gente chega na frase: eu sou o eu sou. Oi, Lúcia, de Carpina, Pernambuco. Mulher, que massa! Olha aí, Pernambuco, tem Minas Gerais, aqui tem Goiânia. Sebastião é Goiânia também, é Minas. Eu sou o eu sou. Isso aqui está me trazendo agora o quê? Qual a informação? Eu sou, eu sou. Coloquem aqui, eu sou, eu sou. Comecem a afirmar isso, eu sou, eu sou. Que nesse momento, Tocantins, mulher, que massa!
Uberlândia. Essa frase está dizendo o que pra gente? Eu sou. De que a partir desse momento, ontem na nossa aula a gente incluiu o nosso pai. Hoje a gente começou a incluir a nossa mãe. Eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que essa tomada da mãe foi a partir disso. Não, é um processo que você começou a botar a primeira marcha hoje. Porque coisas vão começar a se abrir para você, porque você vai começar a colocar para sua criança essas novas informações. E uma das formas é isso que eu estou falando, de você colocar novas músicas para você preencher o seu sentido auditivo com essas músicas, tá? Eu sou, é o código secreto de Moisés? Não sabia. Tá certo, minha gente? Um abraço coletivo para vocês e vamos encerrar ouvindo essa música de Milton Nascimento.